A paz do Senhor Jesus para toda a Igreja de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E lá no 26, no versículo 26 diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Depois que o apóstolo Paulo fala dos 9 dons do Espírito Santo, ele começa a nos ensinar sobre o que é fazer parte do corpo de Cristo, aproveitando o próprio corpo humano para nos fazer entender a nossa responsabilidade ao fazer parte do corpo de Cristo. A descrição da Igreja de Cristo como um corpo constitui um dos ensinamentos mais importantes e característicos de Paulo. Paulo recebeu essa revelação sobre esse ministério. O povo de Deus, tanto judeus como gentios, formam um só corpo. Tanto a existência quanto o crescimento da igreja provém dessa unidade estabelecida por Cristo, por meio do Espírito Santo, pois a todos nós foi dado o poder de beber de um só Espírito. Se bebemos de um só Espírito, temos unidade. Nossa mente é uma só. A mente de Cristo. A inclusão do cristão no corpo de Cristo é uma das verdades simbolizadas e seladas pelo batismo nas águas, pois é um sinal que marca o indivíduo na aliança de Deus. De modo semelhante, participar da ceia do Senhor indica a comunhão permanente do cristão com o corpo. Cear em memória de Jesus até que ele volte é um privilégio e uma bênção que desfrutamos como corpo em comunhão e em unidade. Muitas vezes a igreja perseguida não tem esse privilégio, pois muitos de nossos irmãos estão isolados ou mesmo encarcerados e não podem desfrutar dessa alegria de congregarmos e cearmos juntos em unidade. Quando oro por eles, eu sofro de pensar como deve ser difícil esse tipo de situação. Fazer parte da família de Deus e nos relacionarmos uns com os outros é tão maravilhoso que deveríamos dar mais valor a isso. Paulo, nesse texto, fala das diversas funções de cada membro do corpo, formando uma unidade perfeita. Eu costumo dizer que se você é corpo, você tem função. A parte menorzinha do teu corpo, a parte mais significativa, todos têm uma função. Como é maravilhoso e reconfortante saber que os dons que eu não tenho, há irmãos que têm, para que o edifício fique bem ajustado. É lindo saber que tem bocas cantando e mãos tocando um instrumento por mim. É fantástico saber que há pés que vão em meu lugar a lugares que eu não posso ir. É maravilhoso saber que através das minhas contribuições e das minhas orações, pessoas em Guiné-Bissau, em Moçambique, no Nepal, na Índia, no Maranhão, lá em Manaus, estão sendo evangelizadas. Imaginar que pessoas em países onde é proibido comprar uma Bíblia ganham uma de presente e fui eu que enviei a oferta para a compra, isso não tem preço. Isso é ter noção de corpo. Isso é chorar com os que choram e rir com os que riem. Paulo enfatiza que não se pode depreciar nem desprezar o que aparentemente são mais fracos ou menos dignos. E para isso, o Paulo usa a metáfora do corpo humano. Os órgãos que estão escondidos também são necessários para a saúde de todo o corpo. Desse modo, temos que saber que igreja
precisa de todos e que mesmo os mais fracos devem ser cobertos com amor, apoio e oração. Tanto o corpo humano como o corpo de Cristo exige que todos os membros, mesmo aqueles que não parecem importantes, funcionem em harmonia. Paulo enfatiza a necessidade da dependência mútua, de respeito e de cuidados recíprocos. Todos são importantes. E quem tem noção de corpo tem também compromisso com os irmãos e com a igreja. Porque somos um só corpo, temos um só coração. Então deve haver compromisso com esse corpo. Compromisso é uma palavra que parece que saiu do dicionário de muito crente. Ninguém mais tem compromisso com a liderança da igreja, com os ministérios que exercem, e muito menos compromisso uns com os outros. Nós temos que ter uma palavra só. Lá em Mateus 5,37 e Tiago 5,12, fala que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. O que fugir disso é de procedência maligna. Temos que ter compromisso com o restante do nosso próprio corpo. A mão não pode fazer mal à boca, nem o pé pode fazer mal ao fígado. O coração não pode ser negligente com o pulmão e assim por diante. Quando assumimos um compromisso com o nosso irmão, estamos nos comprometendo com o reino de Deus. Quando a gente fala para um missionário que a gente vai dar uma oferta de R$50 para sustentar, para ajudar ele a sustentar no campo, não importa o que nos aconteça, nós temos que manter esse compromisso com o nosso irmão, porque um dia a gente disse sim, então o nosso sim tem que ser sim. A aliança que temos com Deus tem que ser a aliança que temos uns com os outros. Ter compromisso com Deus é ter compromisso uns com os outros. Jonatas e Davi firmaram uma aliança. Eles faziam parte um do outro como corpo de Deus. Havia entre eles compromisso, havia entre eles unidade e fidelidade. Outro bom exemplo foi de Ruth com Noemi. Quando ouço uma missionária dizer que a sua filha de 2 anos já teve 5 vezes malária e que no momento está com ameba, eu sinto uma dor no meu peito tão grande. Por que eu sinto essa dor? Porque eu me coloco no lugar dela e imagino que a filha dela é minha filha. E que se algo tivesse acontecendo acontecendo com a minha filha, como está acontecendo com a dela, o que eu estaria sentindo? Isso se chama empatia. Empatia também é uma palavra que está em desuso, mas nós temos que nos colocarmos no lugar do outro. E aí eu penso que quem está pagando alto preço por estar lá no país da África, um lugar distante, para estar pregando o amor de Jesus num lugar que nunca ninguém pregou, e que ela está sendo o meu pé lá, a minha boca lá, eu tenho que me colocar no lugar dela, eu tenho que me importar com ela. Nós temos que nos aliançar uns com os outros. Isso é termos compromisso, isso é sermos igreja. Se você votou, cumpra. Não faça a obra de Deus relaxadamente. E tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com excelência. Comprometa-se e dê o melhor de si para o seu próximo, para a sua igreja, para a sua família e para o reino de Deus. Coloque-se no lugar do seu irmão, da sua irmã, perguntando a si mesmo como eu me sentiria se estivesse no lugar dele, no lugar dela. Não fujamos da nossa responsabilidade de sermos membros uns dos outros. Sejamos compromissados com o corpo de Cristo, da qual estamos inseridos. E vamos sempre e em todas as circunstâncias nos importar uns com os outros. Porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. A minha oração é que nós, como igreja, como corpo, possamos sofrer com os que choram e rir com os que riem. Nós, como igreja, possamos nos comprometer com o corpo de Cristo e nos colocarmos em lugar de cada um.
Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém e amém.